Aleluia. Tem ré. Aleluia, aleluia, o sino do céu bateu pra fazer uma visita, o divino do céu desceu, ele veio nesta casa, olha, com a santa paz de Deus, olha, olha. Viva o céu e viva a terra, viva a flor da maravilha, o divino Espírito Santo é uma luz que sempre brilha. Ele veio nesse mundo, olha, abençoar todas as famílias, olha, olha. A primeira festa do Divino que eu vi, bem simplesinha ainda, foi em Itararé, que é onde hoje existe a Paróquia do Divino, que era uma capela. E lá que eu vi a primeira festa do Divino. E me interessei e comecei a fazer pesquisa. Eu sempre gostei muito, sempre fui um estudioso de folclore, certo? Então eu conheço bastante folclore do Brasil quase inteiro. E quando eu fui para Itapeva, eu fundei uma comunidade chamada Comunidade do Divino Espírito Santo. E então eu comecei a fazer estudos sobre a devoção ao Divino Espírito Santo. E para isso eu fui pesquisar muito com o povo da roça. Eu acho que eu aprendi com o povo da roça praticamente tudo aquilo que hoje consiste na bandeira do Divino. Eu aprendi a regra, que a bandeira tem que sempre na frente, a bandeira nunca, o pessoal que está na bandeira não entra na casa, o dono da casa ou a dona da casa é que recebe a bandeira e vai passar por todos os cômodos. E essa pessoa, depois, quando acaba a visita, ela sai na frente e vai para a próxima casa. Ela agora vai sair e outra casa vai chegar. Ah, meu Deus! Dali nós fomos espalhando, inclusive o canto, o ritmo da bandeira é muito simples, porque os versos da Folia do Divino são 7 sílabas. Isso daí é chamada redondilha maior em poesia. E aí nós começamos, o Vicente e eu começamos a compor música. Ele compunha a música e eu compunha a letra. Na Bíblia Sagrada, a palavra abençoada que o profeta escreveu. Quando Moisés caminhava no lugar que ele orava, os sinais apareceram. E daí nós fomos. Eu fui até São Luís de Paraitinga, onde havia a Folia do Divino, pegamos alguma coisa de lá, pegamos alguma coisa de outros lugares que a gente foi vendo e fomos acrescentando. Deus nos salve este devoto, pela esmola em nosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa. Agora você vai me perguntar, como é que eu trouxe para Votorantim isso daí, né? Em 1977 ou 78, eu não lembro bem, nós fizemos uma vigília de Pentecostes na matriz de São João Batista e veio um ônibus de Itapeva. Eles trouxeram 5 bandeiras do Divino, uma para a matriz de São João e 4 que nós distribuímos para outras comunidades. E
E daí eles vieram e cantaram toda a vigília de Pentecostes, na matriz, eles cantaram com as músicas da folia, que foi gravada e que depois passou, né? Depois disso eu compus mais algumas. O Vicente, esse Vicente que era vivo também ainda, ele teve aqui em Votorantim, pôs mais músicas. A minha história começou assim, foi até meio estranho, porque foi o Espírito Santo mesmo, porque falaram para mim assim, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, numa comunidade lá, tá tendo a bandeira do Divino. Eu nunca tinha ouvido falar na bandeira do Divino. Aí eu falei assim, vamos lá, né? Convidei uma amiga e fui lá pra gente ver, assim, na curiosidade. E chegamos lá, a moça nos atendeu super bem e falou assim, olha, aqui a gente já faz há um tempinho, né, que o padre João Alamp, em 1998, trouxe para Votorantim, de Itapeva, trouxe para Votorantim, e a gente começou a fazer também. Aí ela pegou, foi lá dentro, já trouxe para mim uma fita gravada com todos os cantos, passou para a gente e falou assim, olha, e é assim, a tradição é a gente dar a bandeira para quem vai iniciar. Aí deu a bandeira pra gente e eu vim toda animada, né? Aquele que Deus amava. A bandeira do Divino, ela é muito espontânea, ela surge ali na bênção, né, no domingo de Páscoa, né, tem a missa do envio, e ali cada comunidade tem ali o seu portador que vai fazer algo acontecer. Que jeito? Ninguém sabe, Deus sabe. E ali coloca uma pessoa que vai rezar o terço, coloca uma pessoa que vai ajudar a cantar, coloca outra pessoa que vai fazer alguma coisa, coloca outra pessoa que vai começar a fazer as orações para as pessoas das casas. Então é algo que parece que vai crescendo. E à medida que se começa com 4, 5, 6, daqui a pouco ele se vai ver, tem 70, 80 pessoas junto caminhando. Eu acho que o principal é a visita da bandeira. Sobre a bandeira, como seria, a gente pegou de uma pessoa e o que ela passou para nós fizemos, né? Então a gente pegou o ritmo dela. O que ela fazia a gente fez, porque, como eu disse, a gente não tinha noção de como seria. Então ela falou assim, não entra na casa. Por que a realidade nossa, lá na nossa comunidade Divino Espírito Santo, não dá para entrar nas casas? Para tomar um chazinho, né? Porque é muita gente. Não tem como eu colocar 100 pessoas dentro da casa da pessoa na hora de entrar. Então, por esse motivo, pela realidade do nosso bairro, nós não entramos na casa. De Votorantim, a regra continua a mesma, né? Quer dizer, o grupo ia na frente com a folia, com a bandeira, visitavam todas as casas. Antes da visita já era tradição e havia uma espécie de olheiro que passava na tarde perguntar na casa se queria ou não receber a bandeira, né? A bandeira, a gente não pede, fala assim, bate palma para ninguém pegar a bandeira. As pessoas já ficam esperando no portão. Quem quer receber a bandeira fica no portão esperando. Então a pessoa é por livre mesmo vontade dela que ela leva a bandeira. Olha, foi muito raro quem não quisesse, né? Era muito raro. Não são só os católicos que abraçam, mas sim de outras também religiões. Tem religiões que às vezes a gente fala assim, nossa, olha que legal, aquela pessoa recebe a bandeira com carinho, vai, passa nos cômodos da casa, mesmo sendo católico. Somos 3 estados que seguir a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores de olhar. O rito da bandeira do Divino, né, a gente tem um propósito, a gente se reúne, né, 3 vezes na semana à noite, né, tem que ter ali no mínimo 5 pessoas, pelo menos uma para rezar o terço, as pessoas para cantarem. Recebia a bandeira, cantava-se o canto na frente da casa, já saía gente para a rua e ia aumentando, né? A chegada do divino pela rua ele vem vindo. Os
instrumentos que nós usamos, né, para alegrar as famílias, desde o violão até uma lata. Porque tem criança que às vezes leva até uma latinha lá e fica batucando. Usa pandeiro, usa viola, triângulo. Então, o que o povo quer levar, porque é uma festa para o povo. Então, o povo, tem criança que coloca uns milho lá nas garrafinhas e vai lá chacoalhar também, sabe? Então, é assim, os instrumentos é desde o básico, que é um violão. Se a gente tiver um violão, a gente já sai. E se chegar sanfoneiro vai, se chegar viola vai também, se chegar criança com flauta lá, com apito, com tudo. E o rito ele começa na casa da pessoa, a pessoa recebe a bandeira, ela vai e leva em cada cômodo, né, da casa ali abençoando, ela mesma fazendo a oração ali para abençoar o lar dela, a família dela, as pessoas que adentrarem na casa. Depois ela traz a bandeira, né, até o portão e ali a gente faz um momento de oração para ela, para a família dela, abençoa na casa dela e ela dá a oferenda dela, dá um quilo de alimento não perecível ou coloca dinheiro na caixinha da bandeira do divino, tá? E ali essa pessoa ela pega e vai levar para outra pessoa de outra casa, porque as pessoas já ficam nas casas, na frente das casas, esperando a bandeira. Quando a pessoa recebe a bandeira na sua casa, ela está lá no portão, a equipe entrega a bandeira para ela vai na casa e depois ela sai e leva para o vizinho próximo. Isso também, né, gera assim uma fraternidade entre os vizinhos, porque um vai levando para o outro. Então na hora que a gente começa a cantar, eles já vão saindo na frente, e aí fica no portão. Então essa pessoa que recebeu a bandeira, ela já pega e já leva para o vizinho dela. E às vezes tem vizinho, às vezes não está nem se conversando, porque acontece isso na nossa vida. Da gente, às vezes está com o nariz torto com o vizinho ali, e ele vai levar a bandeira para o vizinho, e vai levar e fica amigo. E tem duas bandeiras que faz os dois lados da rua. Uma bandeira vai de um lado da rua, a outra vai do outro lado da rua. Para a gente ganhar um pouco de tempo, para a gente conseguir fazer mais casas. Começamos com uma bandeira, que foi a comunidade, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que nos doou essa bandeira. Aí depois a gente fez uma outra bandeira para a gente agilizar, né? E encerrava mais ou menos ali pelas 10 horas, para não ficar até muito tarde. E depois se encerra com uma grande roda, todo mundo ali fazendo um momento de oração, né, e gritando: viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo, gente! Viva! Viva o povo de Deus! Viva o carroceiro! Viva o sanfoneiro! Viva o violeiro! O povo fica triste quando acaba e fica contando os dias para chegar. Chega no último dia que a gente terminou a nossa caminhada para a festa, o povo fala assim: ai, que pena, acabou. E contando os dias para voltar de novo, porque a alegria deles é muito grande. E é uma tradição que existe não apenas aqui nessa região. Cada lugar tem uma tradição. A nossa aqui é esta daqui. E daqui de Votorantim ela passou para Sorocaba, para a cidade de Sorocaba. E de Sorocaba foi passando para outros lugares também, né? Geralmente acontece, né, a caminhada, claro, né, a gente tem aí a ressurreição de Cristo, a Páscoa, né? Então a bandeira do Divino agora ela vai à frente ali anunciar Pentecoste. Né? Então, daqui 40 dias depois da Páscoa tem a ascensão do Senhor, depois de mais 10 dias, né, que é Pentecostes, 50 dias, vem a descida do Espírito Santo, né, que desceu sobre os apóstolos. Então a bandeira divina ela vem anunciar, né, Pentecostes, que Jesus ele ressuscitou e agora ele vai subir aos céus e vai mandar o seu Paráclito, o Espírito Santo.
Jesus ressuscitou. Essa é aí é a manifestação da ressurreição. O pessoal vai, recebe o envio da bandeira, digamos assim que seria uma preparação para o Pentecoste. Essa saída da bandeira seria uma preparação para o Pentecoste, para a descida do Espírito Santo, né? Então a gente sai nessa caminhada, incentiva o povo a se preparar para a descida do Espírito Santo, que é o Pentecoste. Então a gente sai na rua 40 dias, que são os 40 dias, aí depois nesses 10 dias a gente faz a grande festa na igreja. Então é uma preparação para o Pentecoste. Aí a gente sai para a rua para preparar o povo, porque Jesus fala, eu vou, mas eu mandarei o Espírito Santo. Então essa caminhada da bandeira é a manifestação da chegada do Espírito Santo sobre cada um de nós. A bandeira divina é esse momento onde Jesus caminha, né? Levando a todas essas pessoas que às vezes estão lá na sua casa, né, com a sua depressão, com os seus momentos difíceis, às vezes os filhos nas drogas, dificuldade familiar, né, às vezes não tem emprego, às vezes com tantas e tantas dificuldades que tem, né, em cada família, de cada ser humano. E a bandeira divina ela vai levar, olha, Jesus ressuscitou, volte a Deus, faça, seja missão. Então esse propósito da bandeira divina é mostrar, né, vá lá, Pentecostes está aí, você recebe a presença do Espírito Santo para que você possa ser também um desses discípulos de Emaús, né? Discípulos de Deus, discípulos da presença de Deus para levar Cristo para outras pessoas. A bandeira do divino é uma coisa que nasceu em Portugal, trazida por Santa Isabel, rainha de Portugal, mulher do rei Dom Dinis, em 1300 e pouco. Acho que 1320 a 1360, a Santa Isabel, né, ela era rainha na época, então ela era muito ali devota da presença do Espírito Santo, e ela começou uma devoção de caminhada. E era muito ali para arrecadar mesmo, às vezes dinheiro para construção de igreja, construção de várias coisas assim, para as pessoas necessitadas. E ali é com essa caminhada, hoje é santo da igreja. A primeira bandeira ela tinha a coroa, ela tinha um brasão, né, do reinado, que era monarca, né? Então ela tinha várias coisas assim, significando o motivo do reinado, né? E o que conduzia ela era a pombinha do Espírito Santo. A bandeira ela tem um símbolo muito simples, que é uma pomba, lembrando o Espírito Santo, 7 raios, e a palavra vinde Espírito Santo, né? E normalmente ela, em cima da bandeira, tem uma pombinha de metal, ou de madeira, ou de gesso, e o pessoal recebe com muita alegria. A nossa bandeira ela tem aqui os dons do Espírito Santo, tá? Que é o entendimento, sabedoria, ciência, conselho, fortaleza, piedade e o temor a Deus. Esse temor a Deus não é ter medo de Deus, mas ser assim, ter essa responsabilidade pelo amor dele conosco. A princesa Isabel aqui, ela teve um acompanhamento muito grande a respeito da bandeira do divino. E ela também começou a querer fazer a mesma coisa que a Santa Isabel lá em Portugal fazia, ela queria fazer aqui. A princesa Isabel ela fez muitas graças, né, acontecerem também no reinado, né, junto como princesa. E aqui em Votorantim, isso não fui eu que criei, não. Pra ser bem franco, não fui eu. Em Votorantim entrou o esplendor do divino. O esplendor é um pombo, né, que é o símbolo do Espírito Santo, né? O esplendor é que você põe sobre o seu ombro e vai levar nas casas. Que é uma espécie de custódia, como da Eucaristia, só que no meio tem uma pombinha, né? Eu tive isso em Itapeva, o esplendor divino fomos nós que criamos lá em Itapeva. Mas aqui não fui eu que criei, não. Aqui foi criação dos párocos, ou do povo junto com os párocos. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, oi, ai meu Deus. Você vê, né, o carinho das pessoas, né?
o brilho nos olhos das pessoas na hora que recebe a bandeira, né, a hora que sente aquela emoção, né, de pedir uma graça e ser atendida. Eu sou testemunha disso. Muita gente recebeu muita graça com a bandeira do Divino. Muito desempregado que depois da visita da bandeira, fazia ano que estava desempregado, uma semana depois já estava empregado. E eu posso falar de muitos testemunhos que falaram na caminhada da bandeira, nesse 18 anos praticamente aí que, né, a gente está à frente da bandeira, e todos esses anos de caminhada, a gente vê graças atendidas, né, pela presença do Divino. Eu já vi assim, muito testemunho de pessoas de falar assim, olha, eu estava muito doente, eu pedi uma graça para o Espírito Santo e quando eu recebi a bandeira, eu recebi essa graça. E na bandeira, né, a gente tem as fitas da bandeira e a pessoa às vezes fica esperando o dia que a bandeira passa na casa dela para ela amarrar a fita. Cada fita dessa aqui, ela vai corresponder a uma graça alcançada. Então, quando você adentra dentro de uma casa, a bandeira, a pessoa leva a bandeira, né, na casa dela e ali ela tem uma graça que já alcançou, ela amarra uma fitinha aqui e ali essa fitinha fica até ela cair, né? Ela não é arrancada, ela fica ali. Por isso que tem muitas bandeiras aí que tem muitas fitas, né? Então, olha quantas graças é alcançada com a presença do Espírito Santo na casa das pessoas. Foi no ano de 2019, um dos nossos integrantes, assim, fiel da bandeira do Divino, estava no hospital. E ela não pôde participar com a gente naquele ano. A gente fez uma ligação para ela no videochamada, cantando o canto da bandeira para ela. Ela lá no hospital, a gente fez essa videochamada, foi em 2019, se eu não me engano, 18. E ela estava para fazer uma cirurgia, e ela colocou naquele momento. E ela não precisou de fazer a cirurgia. Recebeu uma graça do Espírito Santo e não precisou. Eu fico assim arrepiada porque nesses 23 anos que eu caminho na bandeira, eu já vi muita graça acontecer ali. Muita graça. Esses momentos com a bandeira do Divino, às vezes emociona a gente a respeito, né, das graças que acontecem. Nós caminhávamos com a bandeira à noite e todas as vezes que a gente caminha, né, a gente, quando termina o encontro e tem que voltar no próxima noite, a bandeira posa na casa da pessoa. E nesse dia chegou na casa da Jacira. A Jacira estava ali correndo com a aposentadoria dela, não saía. Falamos para a Jacira, né? Faça esse momento de oração junto à bandeira, ela vai posar na sua casa, né? Reúna a família, faz ali seu pedido. 3 dias depois do pedido dela, que a bandeira ficou na casa dela, ela recebe ali, né, a notícia que saiu a aposentadoria dela. Então, às vezes, são pequenas coisas assim que a gente, às vezes, não compreende, né? Às vezes, era para sair mesmo. Não. Ela mesma fala, foi a presença do Divino Espírito Santo que iluminou e minha aposentadoria saiu. Meus pais são do Paraná. Aí eu vim para cá, para Votorantim, e os meus pais, eu comentei com meus pais assim, olha, sabia que a gente vai fazer aqui a caminhada da bandeira do Divino? Meu pai, eu não acredito. Que meu pai é do Paraná, só que ele é mineiro, né, Minas Gerais. Ele falou assim, eu não acredito. Você vai fazer a caminhada da bandeira? Eu preciso de um dia ir ver. Meu pai falou bem assim, eu preciso de um dia ir ver, porque isso é muito antigo. Quando eu era moleque, ele falava, a gente dançava até catira, né? Dançava até catira na época da bandeira, porque, né? E meu pai chegou em casa para me visitar, que ele vinha 2 vezes no ano, ele disse, não, desse ano eu vou na época da bandeira, que eu quero ver. O meu pai e minha mãe foi na caminhada comigo na rua. Meu pai ficou emocionado. Ficou emocionado porque ele falou assim, eu nunca
Eu pensei que eu nunca mais ia ver isso na minha vida. E agora ver a minha filha tomando frente. Meu pai ficou muito emocionado. Isso foi meu pai. Fora as outras pessoas que nos acompanhou na comunidade, né? Quando a gente trouxe a bandeira que nos acompanhou na comunidade, e a gente vê a alegria da pessoa. Nossa, eu nunca pensei que um dia eu fosse retomar uma coisa que eu aprendi lá atrás. A cultura, ela é muito importante, porque ela traz essa essência da importância da bandeira do divino. E às vezes com a cultura, né, do folclore a respeito da bandeira, traz, né, esses ensinamentos, né, estamos falando da parte religiosa, a importância ali para outras pessoas que não conhecem, né, a caminhada da bandeira do divino. Aqui em Votorantim, eu acredito que vai ser meio difícil acabar, porque está bem na alma do povo, né? Está bem na alma do povo. E ela é bem popular. Eu não quero que morra essa tradição da bandeira na nossa comunidade. Por isso que a gente está colocando as crianças, está colocando os jovens, para que isso tenha uma continuidade. Entra nesta nossa casa e se sente enriquecida. De voz divina esperamos toda a benção nesta vida, toda a benção nesta vida. Ele pede uma oferta procedida no cristão, recebe qualquer quantia que é dada de coração.